E aí, rapaziada, suave. Bom, se você é adolescente, você é jovem ou adulto e você se identifica com esse tema aí, já vai aí, fica até o final aí, dá um like, se inscreve no nosso canal aí, porque eu vou trazer uma parada relevante aqui. Sem corte, sem nada, eu tô aqui com minha cola na mão. E é o seguinte, cara, se você, na sua adolescência aí, vamos direto ao ponto aqui, se você na sua adolescência aí sentia coisas que você não sabia explicar, se você sentia ou sente, no meu caso começou ali pelos 13, 14 anos ali, quando eu entrei ali na adolescência, senti umas paradas, meu irmão, que eu não sabia explicar, entendeu? Eu já tô com 34 anos. E aí na minha cabeça já tá tudo bem mais organizado. Mas naquela época eu não sabia explicar. Mano. Senti umas paradas assim, do nada, eu tava na escola, senti umas paradas, a mão começava a suar e entrava em pânico. Sem motivo. Sem um motivo muito plausível, entendeu? Pra isso. E aí eu não sabia explicar o que tava acontecendo comigo. Perdi a vontade de fazer um monte de coisa. E às vezes, quando eu tava numa situação boa, quando eu tava numa situação alegre, que eu tava feliz, que eu tava curtindo a situação, sabe qual era o meu pensamento? O pensamento era que ó, uma hora vai acabar aqui, bicho. E quando acabar aqui, eu vou ter que chegar na minha casa e vai ser eu e minha mente só. Quando eu chegar em casa, eu vou ficar praticamente sozinho, eu e minha cabeça. Aí geralmente eu ligava a TV ali, ficava tentando burlar aquele sentimento ruim que eu tinha e eu não sabia explicar, né, o que era. Então assim, a minha mãe, cara, geralmente nos dias em que ela ia trabalhar, que ela trabalhava à noite, né, no hospital e tudo mais, à noite, e era o pior dia, tá ligado? Pra mim, na minha vida, assim. Meu pai sempre trabalhou o dia inteiro. Meu pai saía de casa de manhã e voltava 10 da noite. Pô. Meu pai saía 7 da manhã e chegava 10 da noite. E às vezes minha mãe dava plantão a noite inteira no hospital. E eu ficava em casa meio, pô, bicho. E agora? Às vezes, e a noite era pior. Quando ela ia à noite, pra mim era pior. Às vezes ela ia de dia, né? E chegava em casa à noite. Pra mim era melhor. Que ela estivesse presente à noite em casa, né? Quando ela tava, eu já dava mais uma tranquilizada. Era como se a minha mãe ela fosse um bagulho assim, um porto seguro. É mais ou menos isso aí. Eu vou chegar em casa, eu sei que eu tenho alguma coisa lá que vai melhorar meu dia, sei lá, alguma coisa assim. Não sei explicar direito. Mas me sentia bem quando ela estava perto de mim. Quando ela não estava, eu dava uma piorada nesse quadro aí de ansiedade, sei lá. Enfim. Enfim, o que era que eu sentia? Às vezes eu tava num ambiente e aí eu começava a suar frio. Eu sentia o coração a mil, sem nenhum motivo. Ele começava a mil, tá, porque eu projetava na minha mente o que ia acontecer lá na frente. Geralmente eu começava a processar coisas na cabeça que poderia acontecer, que, meu Deus, e se acontecer isso, e isso, e aquilo, tal, tal. Mas na verdade, cara, eram coisas assim que nunca iriam acontecer. Mas eu não tinha essa maturidade para entender assim, cara, o que tá acontecendo comigo aqui é porque eu tô colocando muita pressão na minha cabeça em coisas que não vão acontecer, coisas que nem existem. Eu não tinha essa maturidade. Hoje, se acontecer alguma coisa desse tipo comigo, eu paro e penso,
peraí. Isso é coisa da minha cabeça. Minha cabeça está criando uma parada que não existe, provavelmente não vai acontecer, mas com a cabeça que eu tenho hoje eu consigo burlar isso aí. E eu tive que aprender sozinho, porque na época não tinha essa parada toda de terapia, busca uma terapia, não sei o quê. Eu vou dar só um exemplo. Eu era pivô do meu time de futsal na escola. E eu chegava no treino, eu era o melhor. Todo treino eu lascava com todo mundo. Fazia gol, muito gol. E quando eu chegava na hora do jogo, eu projetava que fulano tava olhando para mim. Se eu errar, fulano vai mangar. Se eu não fizer o gol, eu perder o gol lá na frente, o pessoal vai me vaiar. E eu começava. Turbilhão. Só que assim, cara, não é um pensamento só que você tem. Você vem sabe um processador, bicho, de computador. Ele processa várias coisas ao mesmo tempo. Ele esquenta. Dependendo do processador, se não for muito bom, ele vai travar. Era a mesma coisa na minha cabeça. Eu começava a projetar várias coisas ao mesmo tempo. O meu fim aqui, ele pode acontecer de 10 maneiras. Eu projetava tipo umas 10 maneiras de acabar aquele jogo, por exemplo, que eu ia jogar. E aí, como minha cabeça ela tava tão cheia de problemas projetados, entendeu? Processando problemas, eu não conseguia projetar o que eu ia fazer no jogo. Minha mente não estava tranquila para eu processar qual era o melhor passe, qual era a hora correta de driblar, de passar a bola, e aí minha cabeça fritava e eu não fazia nada, não conseguia fazer nada. No treino eu era o melhor, porque não tinha aquela pressão. E na hora eu era substituído. Eu não sabia o que era. Eu nunca sabe? E eu não tinha tipo assim, vou no terapeuta, porque aí eu vou saber o que está acontecendo comigo. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo de tal forma que eu não conseguia nem falar para alguém. Eu só, velho, você é ruim. Os caras chamavam de geladeira, né? Na hora você gela, velho. Na hora você amarela, você gela, velho. Você é geladeira, tá ligado? Você é geladeira. E eu não sabia explicar porquê. Eu digo, eu sou, mas por que eu não sei, cara. Como é que eu. Qual a técnica para burlar isso? Eu não sabia. E aí eu acabava que entrava em pânico mesmo e ficava por isso. E aí, o que eu fazia? Geralmente eu abandonava a atividade, né? Como eu estava sendo muito ruim naquela atividade, eu abandonava, né? Só que aí, no futsal, eu sempre observava os melhores, né? E aí eu ia assistir jogos de uma galera aí, e eu ficava muito observando a galera. Eu botei na minha cabeça, cara, eu vou jogar com esses caras um dia eu vou jogar com esses caras, vou jogar com esses caras. E assim, eu treinei por, bicho, de verdade. Eu treinava de 3 da tarde até umas 6 da noite, todo santo dia. E num determinado período da minha vida, quando eu menos imaginei, eu tava com os caras que eu admirava, eu tava jogando com eles. Tava jogando bola com os caras que eu mais admirava na cidade. Só que no jogo valendo, na hora do jogo, campeonato, jogos escolares, não sei o que, na hora do campeonato, acontecia isso comigo, eu travava e não ia para lugar nenhum mais. Até um determinado momento eu abandonei o futsal. Digo, eu não vou ficar mais não. Abandonei, beleza. A vida seguiu. O que foi que aconteceu daí pra frente? Era apaixonado por uma menininha, tal, da minha idade ali, 15, 16 anos, mais ou menos. E aí começou a cura, o que eu chamo de cura, né? Que acho que é algo que você tem que observar a sua vida inteira e fazer terapia para poder aprender a controlar. Eu aprendi a controlar isso aí sozinho. Mas
em determinado período da minha vida, eu fiz terapia para entender melhor. E aí você controla mais ainda essa situação de pânico e ansiedade e baixa autoestima. E aí provavelmente, eu tava com um problema de baixa autoestima fortíssimo nessa época aí, que eu me importava muito com o que as pessoas falavam, certo? E aí o que aconteceu? Um amigo, eu passei por uma situação que eu tava numa festa, e aí tinham dois caras, e a menina que eu gostava. Dois caras. Eles eram irmãos da menina. E aí eles olharam pra mim, eu era muito magro, um físico muito ruim, magro, tá ligado? Eu treino desde os 17 anos, tô com 34 agora. Desde os 17 anos eu comecei a treinar. Acho que na verdade foi 16. Esses caras tiraram onda de mim, da minha cara, né? Fizeram chacota de minha cara na frente dessa menina. Quando eles fizeram chacota, cara, eu fiquei destruído. Eles riam da minha cara na frente dela. Ela meio sem graça tentando me defender e tal. Mas dá pra ver que, pô, bicho, tu é motivo de chacota, velho. Até do lado da menina que tu gosta. Não tem um dia de paz. Pelo amor de Deus, velho. Foi o que eu fiz. Surgiu o convite de um amigo meu. Porque aconteceu outra situação também que o pessoal tava. Que eu servi de chacota, né, pra galera. Porque eu era o mais magro da turma. E aí o cara me chamou, né? E vamos treinar, pô, tal. Isso aqui. Eu disse, pai, bicho, eu já tô na bosta mesmo. Vamos treinar. Já tô estressado, já tá estressado dessa situação. Já tava cansado já, bicho. E aí eu fui treinar. Fui o primeiro dia o cara me colocou pra treinar perna e ombro. Eu disse que nunca mais voltava lá. Meu dia foi um inferno, né? Mas aí eu voltei. Voltei no outro dia, um amigo meu me convenceu, eu voltei. E aí, cara, daí pra cá, são, pô, 17 anos de treino, né, bicho? 17, sei lá, 17 anos de treino, bicho. De lá pra cá. E assim, a minha vida mudou completamente a partir do momento em que eu fui pra academia, eu comecei a treinar. Eu treinava e comia igual um bicho. Eu já comia igual um bicho, né? Só não engordava. Aí, a partir do momento que eu entrei pra academia, que aí realmente eu larguei o futsal porque eu não aguentava mais nem correr direito, que eu tinha ganhado 12 quilos. Eu ganhei 12 quilos em 6 meses, mais ou menos. Eu lembro que a galera que eu andava antes, eu passei um tempo isolado. Só ia pra academia, pra casa, ia pra escola. Quando eu apareci pra galera, meu Deus, bicho, o que tu tá fazendo, velho? A mudança foi muito grande, fisicamente falando. Que era só o pau, né? E isso me trouxe uma autoestima tão grande. Aquelas meninas que não olhavam pra mim começaram a olhar pra mim. Inclusive pedindo pra ficar, tá, não sei o quê. E eu fiquei. Era uma situação nova pra mim. Porém, empolgante. Porque o jogo virou, meio que virou. Eu era o cara mais, acho que eu era o mais rejeitado. Aí passei a ser o cara que passou a ser cogitado, né, em algumas situações. E assim foi, cara. Eu nunca fui bom com mulher nessa época da minha adolescência. Mas aí eu comecei conseguia ficar com uma menina ali que eu queria ficar, entendeu? Achei uma menina bonita, eu conseguia ir lá e ficar com ela, enfim. E aí minha autoestima mudou, meio que essa ansiedade, essas crises de ansiedade foram indo embora. Tudo
foi meio que acabando tudo, porque minha autoestima agora era outra, e eu me enxergava como um cara útil agora, né? Um cara que as pessoas querem perto, enfim. Não sei. Não sei explicar bem, mas a academia meio que salvou a minha vontade de viver, a minha vontade de estar vivo, a minha vontade de fazer as coisas, de sair de casa. Ela meio que salvou essa vontade minha. Então, acho que é uma das formas aí. Se você é jovem, você é adolescente, está passando por N problemas aí, a academia é uma dica forte. Você conseguir vencer isso. Talvez seja problema de autoestima, mas não só isso, né? Tem muita gente que passa por problemas muito maiores do que a autoestima. No meu caso, eu consegui resolver assim. Esse problema que eu tive de autoestima atrapalhou meus estudos na adolescência. Eu simplesmente não queria nem entrar na sala, não queria ficar na sala. Então isso atrapalhou um bocado a minha evolução ali no ensino médio e tal, tudo mais. Só que a partir do momento em que eu comecei a ir para academia e que os olhos das outras pessoas me olhavam de outra maneira agora, de forma diferente, eu até senti um certo respeito a mais sobre mim, porque só por ter mudado fisicamente. Então, assim, pode ser que seja um problema meu que eu tenho que resolver, o que eu tivesse que resolver naquela época, do olhar das pessoas para mim. Porque tem gente que tem um corpo, tem um tipo físico magro, que não é nada atlético, mas que não liga se as pessoas falam mal dela ou não, por causa disso. Isso não abala. Tem uma galera que não se abala com isso. O cara tá lá, entrou no jogo, ele consegue ser quem ele é. Né? Não precisa de validação de ninguém. Se ele errar, beleza. A galera vai xingar ele e depois ele volta e tenta de novo. E ele não desiste, entende? Com certeza eu precisava resolver isso com a minha cabeça. E não necessariamente mudar o meu corpo para isso. Mas o que resolveu a minha vida foi realmente mudar meu corpo, né? Mudar a forma com que as outras pessoas olhavam para mim, para eu conseguir me resolver e conseguir ser mais confiante e tudo mais, enfim. Hoje em dia eu não foco tanto no físico, eu foco mais no mental. É mais em questão de terapia, é mais em questão de saber quem eu sou, mais em questão de crescer espiritualmente. Entende? Isso me dá um conforto bem melhor e me livra dessas paradas de ansiedade e baixa autoestima, que eu sei quem eu sou, beleza? Então esse é o conselho que eu dou para vocês. Cuidar do corpo, cuidem da mente, né? Faz uma terapia, cuidem do corpo, faz uma academia e cuidem do espiritual também. Cuidem do espiritual, busquem a Deus, busquem aí um propósito de vida no qual seja benéfico para a mente, para a saúde da mente, para a saúde da espiritualidade que você tem também. Porque a gente não é só carne e osso, a gente também é espírito, beleza? E eu acho que é isso, de acordo com minhas anotações aqui. Espero ter ajudado. Já se inscreve no meu canal aí, deixa um like, beleza? Isso aí, tamo junto. Vamos até o final.